Chegava ao fim o segundo ano da faculdade quando ela e eu decidimos, juntas, entrar pela primeira vez em uma casa de shows. Eu tinha 18 anos, e ao cruzar aquela porta, me senti como um filhote de cervo perdido na floresta, frágil, deslocada. Mas havia algo maior me impulsionando, o dinheiro. Era por ele que eu estava ali, disposta a fazer o que nunca imaginei que faria. Foi assim que comecei a buscar acordos, a encontrar homens mais velhos, a me envolver em situações que, até então, só existiam na minha cabeça como possibilidades distantes. A cocaína me consumia 3, 4 dias por semana. Eu apagava, perdia a noção de tudo, mas, de alguma forma, ainda mantinha as notas altas. Ninguém desconfiava de nada. Aos olhos do mundo, eu era apenas uma aluna exemplar. Os fins de semana se transformaram em rituais de nudez, uma espiral sem volta. Corpo exposto, mente anestesiada, tudo em nome de uma suposta cura. De repente, a sexualidade deixou de ter limites para mim. O que antes era tabu virou ferramenta de poder, um despertar da minha divindade feminina, como eu mesma justificava. Continuava estudando, dando aulas de yoga, mas, sem perceber, voltei a beber. A cocaína voltou a circular nos banheiros, entre risos e olhares cúmplices. Meu relacionamento se abriu, e ele começou a frequentar o clube, a pagar por danças privadas. Logo, as ideias surgiram, festas, grupos, experiências que beiravam o ritualístico. Não havia mais barreiras. Vivíamos uma vida pagã, intensa, sem freios. Era como se tivéssemos tocado em algo além da realidade. Hoje, tenho o prazer de receber MC Kayla, uma mulher com uma história que inspira e transforma. Sua jornada é um testemunho de força, e mal posso esperar para que você a conheça. Obrigada por estar aqui, MC Kayla. Agradeço o convite, Julie. Estou animada por compartilhar minha trajetória com vocês. Vamos começar pelo começo, pelo que moldou tudo, a infância. Meus pais eram jovens, imaturos, não planejavam ter um filho. Mas eu cheguei, e com eles, veio o peso de uma herança que não escolhi. Minha família carregava o vício como um legado. Meu pai era o típico bad boy, traficava maconha e cocaína. Minha mãe, atraída pela adrenalina, se envolveu com ele e, juntos, me trouxeram ao mundo. Você tinha quantos anos quando sua mãe te teve? Apenas 18. Talvez já estivesse grávida aos 17. Eles nunca aprenderam a lidar com as emoções, com as dificuldades da vida. O caminho mais fácil era se anestesiar, e foi isso que fizeram. Minha mãe me deixou com meu pai quando eu tinha 3 anos. Ele, como já contei, vivia no mundo das drogas, mas também no das mulheres, dos clubes de strip, das garotas que mexiam com tarô e tabuleiros de Ouija. Tudo isso fazia parte do meu cotidiano. Eu via as roupas brilhantes, os rituais estranhos, e aquilo me fascinava. Para mim, era bonito, mágico, diferente. Desde cedo, fui exposta a um universo onde o sobrenatural se misturava ao cotidiano, e isso me desensibilizou para muita coisa. Você mencionou que, ainda criança, já escrevia livros. Lembro de um sobre fantasmas. Como foi isso? Ah, sim. Com pais envolvidos em abuso de substâncias e práticas ocultas, era natural que portais se abrissem. Tarô, Ouija, drogas, tudo isso atraía forças que eu não entendia. Desde pequena, eu via coisas. No começo, achava que eram fantasmas, mas hoje sei que eram demônios. Eles se manifestavam de várias formas. Lembro de ficar acordada à noite, vendo sombras rastejarem por baixo da porta do quarto do meu pai. Hoje, entendo que era quando ele usava drogas, e algo mais entrava junto. Tinha uns 5 anos, talvez menos, quando comecei a ter medo de dormir. As visões eram constantes. Em algum momento, na primeira série, escrevi meu primeiro livro, sobre cachorros. Eles eram meu refúgio, minha proteção em meio ao caos. Meu pai, quando bebia ou usava, se tornava violento com a namorada, e meu cachorro era meu porto seguro. Mas na terceira série, veio o segundo livro, sobre fantasmas. Eu passava noites pesquisando na biblioteca, obcecada pelo paranormal.
Acreditava no mundo espiritual porque eu via com meus próprios olhos. Não via fadas, mas acreditava nelas. Se existiam coisas assustadoras, devia haver também um lado bom, certo? Em casa, Jesus nunca foi mencionado. Até que, aos 9 anos, minha mãe saiu da prisão. Ela ainda usava drogas, mexia com o Ouija, tentava se comunicar com amigos que haviam morrido de overdose. Mas, apesar de tudo, ela tinha sido criada em um lar cristão. Conhecia a Bíblia, acreditava em Deus. Quando contei o que via, ela me ensinou algo que mudou tudo. Se você disser no nome de Jesus, ordenar que saiam, eles têm que ir embora. Não importava se ela mesma não vivia aquilo. Aquelas palavras plantaram uma semente em mim. Eu não precisava viver com medo. Ela me deu um crucifixo, e eu voltei para casa decidida a tentar. Lembro de sentir uma presença escura no meu quarto, de me levantar, pequena, segurando a cruz com força. Em nome de Jesus, eu ordeno que você vá embora. E algo mudou. Não foi um milagre instantâneo, mas senti um alívio, uma faísca de esperança. Ainda não entendia Jesus, nem o poder da cruz, mas algo dentro de mim sabia que tinha encontrado uma arma. E, em uma dessas noites, vi algo diferente, uma mulher azulada. Foi a primeira vez que algo além do medo se manifestou. E a água quente escorrendo pelos meus braços enquanto eu sussurrava: Deus, se o Senhor está aí, me ajude. Me mostre que não estou sozinha. Não era uma oração bonita, nem cheia de fé. Era um grito de criança quebrada, um pedido desesperado que mal sabia como formular. Mas algo respondeu. Não com palavras, não com um milagre grandioso, apenas com uma quietude estranha, como se alguém tivesse colocado uma mão invisível sobre meu ombro e dito: eu estou aqui. Aquela presença azulada voltou outras vezes depois disso. Não falava, não me tocava, mas sua simples existência me fazia sentir menos abandonada. Anos mais tarde, quando finalmente entendi quem ela era, chorei. Porque percebi que, mesmo nos momentos em que eu achava que Deus tinha me esquecido, Ele já estava trabalhando nos bastidores, enviando sua mãe para me vigiar. E ela não veio para me julgar, nem para me assustar, veio para orar por mim, como uma mãe que vê sua filha perdida e não desiste. Mas a vida não parou de ser cruel só porque eu tinha encontrado um refúgio espiritual. Aos 12 anos, meu corpo já carregava as marcas de um mundo que não me protegia. O garoto de 16 anos que tirou minha virgindade não viu uma menina, viu uma presa fácil. E eu, que nunca tinha aprendido a dizer não, deixei que ele tomasse o que queria, como se fosse a única forma de sentir que alguém me queria. Depois, veio a vergonha, o vazio, a sensação de que eu tinha estragado algo que deveria ser especial. Então, comecei a repetir o erro, como se pudesse consertar o passado reescrevendo-o com outros corpos, outras mãos, outras mentiras. Dessa vez vai ser diferente, eu pensava, enquanto afundava cada vez mais no mesmo poço. As drogas chegaram como uma fuga rápida. Primeiro, os comprimidos roubados do armário do pai da minha amiga, uma sensação de leveza, de esquecimento. Depois, a maconha, o spice, o álcool, qualquer coisa que me fizesse parar de sentir. Na escola, eu era a garota problemática, a que ninguém levava a sério. Os professores suspiravam quando eu entrava na sala, os colegas cochichavam. Lá vem a filha do traficante, diziam, como se meu sobrenome fosse uma sentença. E, de certa forma, era. Porque eu carregava o peso de um pai que vendia metanfetamina, de uma mãe que mal conseguia se levantar da cama, de uma infância que tinha sido roubada de mim antes mesmo que eu soubesse o que era ser criança. A igreja, quando finalmente apareceu na minha vida, foi mais uma farsa. Meu pai, entre um surto e outro, nos arrastava para os cultos como se aquilo fosse lavar seus pecados. Vamos, família perfeita, ele dizia, com um sorriso forçado, enquanto por trás dos olhos eu via a escuridão se revirando. E eu aprendia, a fé era só mais uma máscara, mais um teatro. Deus era um juiz distante, não um pai. Então, quando meu pai foi preso pegos com drogas, armas, um histórico de violência que finalmente o colocou atrás das grades, eu não senti alívio. Senti apenas mais um abandono. Aos 13 anos, fui morar com meus avós, mas eles mal tinham o suficiente para si mesmos.
Aos 16, mudei para a casa de uma tia, troquei de escola, tentei me reinventar. Agora sou só Kayla, eu dizia a mim mesma, como se pudesse apagar o passado com um novo endereço. Mas as feridas não desaparecem só porque você muda de cenário. Elas se escondem, esperam, e quando você menos espera, voltam com força total. Eu enchia minha vida de festas, de garotos, de promessas vazias, como se o barulho pudesse abafar a voz que ainda sussurrava no meu peito. Isso não é amor. Isso não é paz. Até que um dia, cansada de correr, eu parei. E foi aí que percebi, Deus nunca tinha parado de me seguir. Mesmo quando eu o ignorava, mesmo quando eu o trocava por qualquer coisa que me fizesse sentir menos sozinha, ele estava lá. Como a mulher de azul, como a cruz que eu apertava nas noites de terror, como a voz que respondia aos meus gritos no banheiro. Eu só não sabia reconhecê-lo ainda. Mas ele sabia me reconhecer. E estava esperando. Nossas contas? Eu olhava para aquelas mulheres e via nelas o mesmo desespero que um dia já tinha sido meu, o mesmo medo de não ser suficiente, a mesma fome de algo que nunca chegava. E ali, sob as luzes vermelhas daquele lugar, eu entendi, não era dinheiro que eu buscava. Era validação. Era a ilusão de que, se eu tivesse o suficiente, finalmente me sentiria vista. Mas quanto mais eu dançava, mais vazia me tornava. Foi então que Roy apareceu na minha vida como uma sombra que não pedia licença. Ele chegava com presentes caros, promessas sussurradas e aquela voz melosa que me fazia esquecer, por um instante, que eu estava vendendo pedaços de mim mesma. Ele dizia que me tiraria dali, que me daria uma vida nova. E eu, ingênua, acreditei. Porque era mais fácil acreditar em um homem do que em mim mesma. Até que uma noite, depois de uma apresentação, ele me levou para um quarto de hotel e trancou a porta. Eu não gritei. Não lutei. Apenas congelei, como fazia quando criança, como se o corpo ainda soubesse que resistir só piorava as coisas. Quando ele finalmente saiu, eu me enrolei no chão, chorando em silêncio, enquanto a voz da minha avó ecoava na minha cabeça: Deus não te deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Mas onde estava esse poder? Onde estava esse amor? Foi só quando voltei para o campus, dias depois, que percebi que algo em mim tinha quebrado. Não era só o corpo, era a alma. Eu me arrastei até a biblioteca, abri o livro de Mórmon que aqueles rapazes tinham me dado anos antes, e pela primeira vez, li as palavras sem resistência. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ali, entre as páginas amareladas, senti algo se mexer dentro de mim. Não era um milagre barulhento, daqueles que fazem os céus se abrirem. Era um sussurro suave, como o vento passando por entre as árvores do campus. Era Deus dizendo: eu sempre estive aqui. Mesmo quando você não me via. Mas o inimigo não desiste fácil. Ele voltou com força total quando descobri que estava grávida. Não era de Roy, era de um garoto da faculdade, alguém que eu mal conhecia, alguém que sumiu no dia seguinte. Eu me senti como uma daquelas bonecas de porcelana que minha avó colecionava, linda por fora, mas com rachaduras invisíveis por dentro. E agora, uma vida crescia dentro de mim, uma vida que eu não sabia como proteger. Minha tia, que tanto tinha lutado para me dar um recomeço, chorou ao telefone quando contei. Você jogou tudo fora, ela disse. E eu não tive como responder, porque, no fundo, eu também acreditava nisso. Foi numa noite de desespero, deitada no chão do meu quarto minúsculo, que peguei o telefone e liguei para o único número que ainda me restava, o da igreja. Não eram os rapazes de antes, eram pessoas que eu nem conhecia. Mas quando elas chegaram, ajoelharam-se ao meu lado e começaram a orar, algo aconteceu. Não foi como na primeira vez, aquele voz dramático. Foi mais como se uma corrente de ar gelado tivesse saído do meu peito, deixando para trás apenas um vazio limpo. E naquele vazio, pela primeira vez em anos, eu respirei. Não foi o fim dos meus problemas. Longe disso. Ainda tive que enfrentar a vergonha, o julgamento, as noites em claro me perguntando como seria o futuro. Mas algo tinha mudado. Eu não era mais a garota que corria de Deus. Nem a que se vendia por migalhas de amor.
Eu era alguém que, mesmo quebrada, ainda acreditava que podia ser consertada. E foi assim, com as mãos trêmulas e o coração cheio de cicatrizes, que comecei a reconstruir minha vida, não mais fugindo, mas finalmente escolhendo ficar. E as contas não paravam de chegar. E eles não paravam de me ameaçar. Então, naquele dia, eu saí, e nunca mais voltei. Mas algo tinha ficado, o gosto pelo dinheiro. Não aquelas migalhas que mal davam para sobreviver, mas notas grossas, o suficiente para comprar o que eu quisesse pela primeira vez na vida. E eu não queria abrir mão disso. Só não queria mais dançar. Não queria mais aquele clube. Queria a vida da faculdade, as festas com frappuccino, as garotas de sororidade, o glamour que eu via nos filmes. Claro, não podia pagar por uma irmandade, mas podia frequentar as festas. E foi assim que comecei a procurar outros caminhos. Encontrei os sugar daddies, os acordos que nunca imaginei fazer. E fiz. O dinheiro entrava fácil. Mas o peso disso? Esse eu carregava sozinha. Para aguentar, precisei de mais do que álcool. Precisava de algo que me apagasse por completo. 3, 4 dias por semana, eu estava fora de mim, cocaína, noites em branco, a mente girando em círculos. Mas, de alguma forma, ainda conseguia ser aluna nota 10. Ninguém via os sinais. Eu mesma não via. Não percebia que estava me destruindo, que cada escolha me afundava mais. Só sentia o vazio, a solidão de quem corre atrás de algo que nunca preenche. Até que conheci ele. Um calouro da faculdade, da minha cidade natal. Bonito, da minha idade, mas com aquele jeito de quem sabe cuidar de uma mulher. Me levava para jantar em lugares caros, me enchia de presentes, dizia todas as coisas certas. E eu pensei, é por ele que vou mudar. Só que mudar sozinha era impossível. Eu tentava, mas sempre voltava ao mesmo lugar, as noites sem fim, as decisões erradas, a vida que não parava de acelerar. No verão, fomos morar na casa da mãe dele. E foi lá que tudo desmoronou. Fomos pegos. Não pela polícia, não pela faculdade, mas pela realidade. Roubamos juntos, vendemos coisas que não deveríamos, até que um dia eu estava sozinha, algemada, saindo de uma loja com a vergonha queimando no rosto. Eu sempre tinha feito aquilo, desde o ensino médio, mas nunca tinha sido pega. Agora, aos 18 anos, com uma bolsa integral, com um futuro pela frente, eu estava ali, exposta, fracassada. E foi naquele momento, deitada na piscina da minha tia, olhando para o céu, que algo dentro de mim quebrou. Percebi que não tinha mais ninguém. Os amigos da farra? Sumiram. O namorado que eu jurava ser diferente? Me traía. O curso que eu escolhi? Era só por dinheiro, não por paixão. A família? Distante. E eu, no meio de tudo isso, me dei conta de que tinha cavado um buraco tão fundo que não sabia mais como sair. Foi então que ouvi. Não uma voz alta, não um trovão, mas algo suave, como um sussurro no meio do caos. Deixa eu te ajudar. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Eu sempre achei que Deus fosse um juiz pronto para me condenar. Mas ali, no meu pior momento, ele não me ofereceu castigo. Ofereceu ajuda. E eu agarrei. Comecei a assistir cultos online, a fazer trabalho comunitário na igreja que acompanhava pela internet. Pela primeira vez, senti algo real, o Espírito Santo, uma presença que me acalmava. Queria mais. Mas então voltei para a faculdade. Era uma universidade liberal, onde o feminismo estava em alta e o discurso era claro: o patriarcado é o inimigo. E eu, aos 18 anos, achando que sabia de tudo, engoli aquela narrativa. Rejeitei a igreja, rejeitei qualquer coisa que cheirasse a controle. Eles só querem nos prender, pensava. Mas, no fundo, ainda sabia que precisava de Deus. Ainda sentia a ferida aberta, a necessidade de cura. Então, procurei outra coisa. Algo que prometesse paz sem exigir muito. Foi assim que encontrei o yoga. E, com ele, uma porta que eu não sabia que estava abrindo.
Não eram só posturas e respirações, era uma filosofia inteira. Cristos cósmicos, consciências ancestrais, origens alienígenas. Eu me afundei nisso como quem encontra a verdade depois de uma vida de mentiras. É isso, pensava. A resposta estava aqui o tempo todo. Até tinha me inscrito em uma viagem missionária cristã, mas quando cheguei lá, disse aos líderes: acredito em Deus, no Espírito, mas não sou cristã. A reação deles? Me excluíram. E eu pensei, viu? É por isso que não quero isso. Aquilo só confirmou o que eu já acreditava. No fim do segundo ano, decidi me mudar para o Arizona para ficar com o namorado. Não sabia como ia terminar a faculdade, mas confiei, não em Deus, mas no universo. E o universo, claro, parecia conspirar a meu favor. Assim que cheguei, descobri que a escola espiritual que eu pesquisava na internet ficava a poucos minutos de distância. Foi o destino, pensei. Eu estava destinada a isso. Comecei o treinamento de yoga. Conheci pessoas que falavam de energia, de conexões cósmicas, de tarô, mas não o tarô velho e feio que eu conhecia. Esse era bonito, brilhante, cheio de promessas. Isso sim é uma forma de se conectar com Deus, eu dizia a mim mesma. E me entreguei. E as mais desejadas. Mas algo dentro de mim sussurrou: vá. Você é boa o suficiente. E lá estava eu, dançando para aquele grupo, sentindo o peso dos olhares, a adrenalina da música, a ilusão de que, naquele momento, eu era poderosa. O homem casado, vamos chamá-lo de Daniel, porque era assim que ele se apresentou, me observava com uma intensidade que parecia atravessar a penumbra do clube. Não era apenas desejo. Era algo mais calculado, como se ele já soubesse exatamente o que eu precisava ouvir. Naquela noite, depois do meu turno, ele me esperou do lado de fora. Você é diferente das outras, disse, como se fosse a primeira vez que alguém pronunciava aquelas palavras. E eu acreditei. Porque, no fundo, era o que eu mais queria, ser vista como especial, como alguém que transcendia aquele lugar. Ele me ofereceu um drink, e eu aceitei. Não era só álcool. Era a promessa de que, com ele, eu poderia ser mais do que uma stripper, mais do que uma bruxa em busca de cura, mais do que uma garota quebrada. Você tem uma energia rara, ele murmurou, enquanto seus dedos roçavam meu braço. Algo que me faz querer te conhecer de verdade. E assim começou. Mensagens no meio da madrugada, encontros em hotéis discretos, a sensação de que estávamos vivendo algo proibido e, por isso mesmo, irresistível. Daniel sabia exatamente como me manipular. Ele não falava de amor, não de imediato. Falava de destino, de almas gêmeas que se reconhecem no caos, de como o universo conspirava para nos unir. Você não acredita em coincidências, acredita? Ele perguntava, e eu balançava a cabeça, hipnotizada. Porque, claro, eu acreditava. Afinal, não era isso que todas as minhas práticas espirituais me ensinavam? Que tudo estava conectado, que os encontros não eram acidentais, que até a dor tinha um propósito. Enquanto isso, meu noivo, ou o que restava dele, se afundava cada vez mais na mesma espiral. Ele começou a trazer outras mulheres para casa, a sugerir que explorássemos novas formas de conexão, como se o sexo em grupo fosse a chave para nossa evolução espiritual. A monogamia é uma prisão, ele dizia, ecoando as palavras da minha guru, que pregava que o ciúme era uma emoção de baixa vibração. Eu concordava, ou pelo menos tentava. Porque, no fundo, cada vez que ele tocava outra mulher na minha frente, algo em mim se retorcia. Mas eu sufocava aquele sentimento. Afinal, não era isso que uma deusa faria? Não era isso que uma mulher despertada deveria aceitar? Daniel, por outro lado, era diferente. Ele não me dividia. Ele me queria só para ele. E, por mais que soubesse que era errado, por mais que a culpa às vezes me acordasse no meio da noite, eu me agarrava àquela relação como se fosse a tábua de salvação que eu tanto procurava. Ele me entende, eu dizia a mim mesma. Ele vê quem eu realmente sou. Mas a verdade é que ele só via o que eu queria mostrar,
a versão de mim que ainda acreditava em magia, em cura através do prazer, em redenção pelas mãos de um homem que, no fim das contas, não passava de uma ilusão. Até que um dia, ele desapareceu. Simples assim. Sem explicação, sem despedida. Apenas uma mensagem vaga. O universo está nos chamando para caminhos diferentes. E eu fiquei ali, com o coração em pedaços, me perguntando como pude ser tão ingênua. Como pude acreditar que alguém que me conheceu em um clube de strip, que me usou enquanto estava de passagem pela cidade, poderia ser meu salvador? Mas a pior parte não era a traição. Era perceber que, mesmo depois de tudo, eu ainda o queria. Ainda desejava aquele veneno, aquela falsa conexão, aquele espelho que refletia apenas o que eu queria ver. Foi nesse momento que algo dentro de mim começou a rachar. Não de uma vez, mas aos poucos, como uma parede que vai se desintegrando com a chuva. Eu olhava para minha vida, para as velas de intenção queimadas, para os rituais nus, para as noites regadas a cocaína e promessas vazias, e me perguntava, onde foi que eu me perdi? Porque, no fundo, eu sabia. Sabia que nenhuma daquelas práticas me trazia paz. Sabia que, por mais que eu me convencesse de que estava curando minha feminilidade, estava apenas repetindo os mesmos padrões de autodestruição. Sabia que, por trás de cada deusa que eu tentava ser, havia uma menina assustada, que só queria ser amada. E foi então que, pela primeira vez em anos, eu ouvi aquele sussurro de novo. Não o sussurro do destino, não o da energia cósmica, não o das deusas pagãs. Era algo mais antigo, mais profundo. Uma voz que não prometia magia, mas verdade. Uma voz que dizia, você não precisa de mais rituais. Você precisa de mim. E, pela primeira vez, eu não desviei o olhar. Apartamento, com paredes de mármore e luzes douradas refletindo em espelhos sem fim. Eu via meu reflexo multiplicado, não como eu era, mas como eles queriam que eu fosse, uma deusa do prazer, uma sacerdotisa do desejo, uma mulher que não precisava de nada além do próprio corpo para comandar impérios. Isso é poder, sussurravam as vozes, agora doces como mel envenenado. Isso é liberdade. Você nunca mais vai se sentir sozinha, nunca mais vai ter medo. Basta dizer sim. E eu quase disse. Porque, naquele momento, a promessa era mais sedutora do que qualquer verdade. Afinal, o que eu tinha para perder? Meu noivo já não era meu. Minha fé era um fio esgarçado, pendurado em memórias de infância. Meu corpo, esse templo profanado por tantos olhares, parecia finalmente ter encontrado um propósito, ser visto, desejado, consumido. Mas então, como um raio cortando a névoa, veio a lembrança daquele sussurro antigo, não o das deusas pagãs, não o dos espíritos da água, não o dos aliens com seus tentáculos famintos. Era a voz que não prometia nada além de si mesma. Você não precisa disso, ela disse, tão suave que quase se perdeu no barulho do chuveiro. Você já é amada. Você já é suficiente. Mas eu não queria ouvir. Porque, no fundo, eu ainda acreditava que o amor tinha que ser conquistado com sangue, com suor, com o preço da minha própria alma. Então, quando as vozes me mostraram o futuro eu, diante de uma câmera, milhares de olhos famintos me devorando, meu nome sussurrado em línguas que eu não entendia, mas que faziam meu corpo tremer de excitação e terror, eu quase me entreguei. Quase. Porque, no último segundo, algo em mim quebrou. Não foi um grito, não foi um choro. Foi um silêncio. O tipo de silêncio que vem quando você percebe que está prestes a pular de um penhasco e, de repente, não tem mais certeza se quer voar. E foi nesse silêncio que eu vi. Não eram os aliens. Não era a deusa felina. Não eram os espíritos da água. Era ele, não como eu imaginava, não como os livros descreviam, mas como uma presença que preenchia cada fresta do meu medo. Não havia julgamento em seu olhar, apenas uma tristeza profunda, como a de um pai que vê seu filho escolher o caminho errado pela milésima vez. E então, sem palavras, ele estendeu a mão. Não para me puxar, não para me forçar. Apenas para me lembrar de que eu ainda tinha uma escolha. E pela primeira vez em anos, eu escolhi voltar. Não porque eu fosse forte. Não porque eu tivesse entendido tudo.
Mas porque, naquele instante, eu me lembrei de uma coisa que havia esquecido: eu não precisava ser uma deusa para ser amada. Eu não precisava ser uma sacerdotisa para ter valor. Eu não precisava me vender nem para os homens, nem para os demônios, nem para o universo para merecer um lugar neste mundo. Então, com as mãos trêmulas, eu desliguei o chuveiro. A água parou de cair. As vozes se calaram. E, no silêncio que sobrou, eu ouvi algo que não ouvia há muito tempo: o som da minha própria respiração. Não a respiração de uma mulher prestes a se afogar, mas a de alguém que, finalmente, estava aprendendo a nadar. Não. Mas não era insegurança. Era algo mais profundo, mais antigo, com uma presença que se enroscava na minha espinha como um fio de gelo. Eu não sabia nomear aquilo, mas meu corpo sabia. Ele se encolhia, como se tentasse escapar de algo que nem os meus olhos conseguiam ver. Ele se aproximou, e o ar ficou pesado, como se o próprio quarto estivesse prendendo a respiração. Vem aqui, ele disse, mas a voz não era a dele. Ou talvez fosse, mas carregava algo por baixo, algo que não pertencia àquele tom suave. Eu dei um passo à frente, e então parei. Meus pés pareciam grudados no chão, como se o carpete tivesse se transformado em piche. O que foi? Ele insistiu, mas seus olhos, daqueles olhos que antes me faziam sentir segura, agora brilhavam com uma intensidade estranha, quase faminta. Foi então que eu vi. Não com os olhos, mas com algo mais profundo, algo que só agora, depois de tudo, eu reconheço como o início do meu despertar. Uma sombra se movia atrás dele, como um manto escuro que não pertencia a nenhum corpo. Não era uma ilusão. Não era cansaço. Era real. E estava ali, entre nós, se alimentando do que restava da minha confusão. Eu recuei. Preciso ir ao banheiro, menti, porque não tinha palavras para o que estava acontecendo. Tranquei a porta, apoiei as mãos na pia e olhei para o espelho. Meu reflexo estava ali, mas não era só eu. Havia algo mais, algo que se contorcia nas bordas da minha imagem, como se tentasse escapar do vidro. Engoli em seco. Isso não é real, sussurrei, mas a voz que saiu da minha garganta não soou como a minha. Soou como um eco de algo que já tinha ouvido antes, nas cerimônias, nas meditações, nos momentos em que eu me perdi em busca de iluminação. Voltei para o quarto. Ele estava deitado na cama, os braços cruzados atrás da cabeça, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Eu sabia. E então, sem aviso, as palavras saíram da minha boca como se outra pessoa as estivesse ditando: nós não podemos continuar assim. Ele se sentou, surpreso. O quê? Isso não está certo, eu disse, e a cada palavra, a pressão no quarto parecia aliviar, como se algo estivesse sendo arrancado de mim. Você é casado. Eu não sei mais o que sou, mas não posso ser isso. Não posso ser a outra. Ele abriu a boca para protestar, mas eu já estava pegando minhas coisas. Não chorei. Não gritei. Apenas senti, pela primeira vez em anos, que estava respirando sem um peso no peito. Quando saí do hotel, o ar da noite estava frio, mais limpo. E pela primeira vez, eu não estava fugindo de nada. Estava, finalmente, correndo para algo. Uma armadilha. Que eu ia entrar ali e sentir o peso da hipocrisia, o cheiro de julgamento no ar, a falsidade dos sorrisos forçados. Mas quando as portas se abriram, não havia nada disso. Apenas um silêncio que não sufocava, uma luz que não queimava. E então, a música começou. Não era o tipo de som que eu esperava naquele ritmo acelerado, as palmas ensaiadas, os gritos calculados. Era algo mais antigo, mais profundo. Como se cada nota tivesse sido arrancada de um lugar que eu nem sabia que existia dentro de mim. As pessoas ao meu redor não estavam fingindo. Elas choravam, levantavam as mãos, algumas tremiam. E eu? Eu só conseguia ficar ali, parada, com o peito apertado, como se algo estivesse sendo desenterrado. A mulher que me levou àquela que eu odiava se aproximou e sussurrou: "Você sente isso?" Eu não respondi. Não precisava. Porque, pela primeira vez, eu sentia. Não era o medo do demônio,
não era a vergonha do pecado, não era a raiva de ter sido enganada. Era algo mais simples, mais assustador, a sensação de que, talvez, eu não estivesse sozinha. O pastor começou a falar, e suas palavras não eram um sermão. Eram um convite. Deus não está aqui para condenar você, ele disse. Ele está aqui para te encontrar onde você está. E eu quis rir. Porque, por anos, eu tinha construído muros contra a igreja, contra os cristãos, contra qualquer coisa que cheirasse a fé. Mas ali, naquele momento, os muros começaram a rachar. Eu não me converti naquele dia. Não caí de joelhos, não fiz promessas, não chorei aos pés de uma cruz. Mas algo mudou. Algo que eu não conseguia explicar, mas que me fez voltar na semana seguinte. E na outra. Até que um dia, sem aviso, eu estava lá de novo, e as palavras do pastor não eram mais um eco distante. Elas eram uma pergunta, direta e urgente: você quer ser livre? E eu percebi que, durante toda a minha vida, eu tinha confundido liberdade com rebeldia. Com noites sem limites, com escolhas sem consequências, com a ilusão de que eu era dona do meu próprio destino. Mas ali, naquele banco de madeira, eu entendi: liberdade não era fazer o que eu queria. Era não ter mais medo do que eu já tinha feito. Então, quando ele perguntou de novo: você quer ser livre? Eu não hesitei. Não chorei. Não gritei. Apenas assenti, como se uma parte de mim já soubesse a resposta há muito tempo. E, pela primeira vez, eu não estava correndo de nada. Estava, finalmente, correndo para casa. Escuridão, eu ouvi uma voz. Não era um som, mas uma presença, algo que vibrava dentro do meu peito, como se as palavras tivessem sido escritas diretamente no meu sangue. Você já sabe quem eu sou. E então, sem aviso, a luz se expandiu, não como um relâmpago, mas como um amanhecer lento, paciente, que dissolveu cada sombra até que eu estivesse inteira dentro dela. Não havia mais abismo. Não havia mais medo. Só aquele calor, aquela certeza absoluta de que, se eu caísse, seria apanhada. Acordei com o rosto molhado, as mãos tremendo, mas pela primeira vez em anos, não de pavor, de alívio. Como se cada dúvida que eu carregara fosse um peso que, finalmente, alguém tivesse tirado dos meus ombros. Não precisei de provas. Não precisei de sinais. Aquele momento bastou. Porque a verdade não é algo que se explica, é algo que se sente quando você para de lutar contra ela. E foi assim que eu soube. Não porque alguém me disse, não porque li em um livro, mas porque ele se revelou no único lugar onde eu não podia fugir, dentro de mim. Naquele dia, parei de questionar. Parei de barganhar. Simplesmente me rendi. E, ao contrário do que eu sempre imaginara, render-se não foi fraqueza, foi a primeira vez que me senti forte de verdade. O relacionamento acabou pouco depois. Não com um grito, não com uma cena, mas com uma decisão silenciosa, como arrancar um curativo devagar para não doer tanto. Liguei para ele e disse que não podia mais. Não chorei. Não implorei. Apenas falei, e as palavras saíram firmes, como se tivessem sido ensaiadas por anos. Ele tentou argumentar, tentou me puxar de volta para a confusão, mas eu já não estava mais lá. A mulher que aceitava migalhas, que se contentava com promessas vazias, tinha ficado para trás no abismo daquele sonho. Agora, eu só queria a luz. E a luz veio. Não de uma vez, não como um milagre espetacular, mas como um fio de esperança que foi se tecendo dia após dia. Primeiro, foi a paz de acordar e não sentir aquele nó no estômago. Depois, foi a coragem de olhar no espelho e não desviar o olhar. E então, veio a surpresa: a vida não acabou quando eu disse não. Pelo contrário. Ela começou a fazer sentido. As peças que eu achava perdidas começaram a se encaixar, não porque eu as forcei, mas porque, pela primeira vez, eu deixei que alguém as guiasse. A igreja se tornou meu refúgio, sim, mas não como um lugar de regras ou julgamentos. Era onde eu aprendia que Deus não era um juiz distante, mas um pai que segurava minha mão enquanto eu reaprendia a andar. As mulheres do grupo de Tami não me davam respostas prontas, elas me mostravam como encontrá-las na Bíblia,
como ouvir a voz dele no silêncio. E aos poucos, eu entendi, a liberdade não era fazer o que eu queria, mas querer o que ele já tinha preparado para mim. Ainda havia dias difíceis. Dias em que a solidão apertava, em que a tentação sussurrava que eu tinha cometido um erro. Mas então eu me lembrava do sonho, da escuridão que me engolia e da luz que me resgatava. E percebia que, toda vez que eu escolhia voltar para ele, a luz ficava um pouco mais forte. Não era mágica. Era escolha. Era confiança. E hoje, quando olho para trás, vejo que não foi só um relacionamento que eu deixei para trás. Foi uma versão de mim que eu não reconhecia mais. A menina que se perdia nos braços de homens errados, que confundia paixão com amor, que acreditava que a dor era o preço da atenção, essa menina não existe mais. No lugar dela, há uma mulher que sabe que a verdade não precisa ser gritada para ser real. Que a proteção de Deus não é uma jaula, mas um escudo. E que, às vezes, a maior prova de fé não é acreditar que Ele existe, mas confiar que Ele sabe o que está fazendo mesmo quando não entendemos. Porque no fim das contas, a liberdade não é sobre não ter correntes. É sobre escolher a quem você vai entregar as chaves. A luz chegou, e com ela, o rosto de Jesus. E ali, naquele instante, tudo fez sentido. Não era apenas uma visão, era um encontro. Era Ele, o mesmo que sempre estivera ali, mesmo quando eu não o via. Não era um sonho, não era uma ilusão. Era a salvação tocando minha alma, a paz que eu nunca soube que podia existir. E quando entendi isso, não havia mais como voltar atrás. Fui até as redes e falei. Contei para o mundo, para meus amigos do novo espiritualismo, para quem quisesse ouvir. Muitos me chamaram de louca. Demônios? Isso é só sua sombra projetada, diziam. E eu sorria, porque já tinha acreditado nisso também. Mas não era sombra. Era real. Era algo fora de mim, algo que não podia ser explicado pela psicologia ou pela mente. Jesus era real. E eu precisava gritar isso, mesmo que perdesse seguidores, mesmo que as críticas viessem. Porque, no fim, o que importava era a verdade. Jesus me ajudou a me reencontrar. Deixei para trás a Michaela Mindful e voltei a ser apenas Michaela René, com toda a minha força, minha fé, minha paz. E foi incrível. Porque, pela primeira vez, eu não estava buscando amor nos lugares errados. Eu já o tinha encontrado. Lembra quando você orou pedindo um sinal? Se for para valer, me mostre. E ele mostrou. Não foi um sonho, não foi uma metáfora. Foi uma visão tão clara que parecia real porque era. Você estava naquele inferno, naquele poço escuro, e ele foi até você. Não como um juiz, não como um carrasco, mas como o único que podia te tirar dali. E quanto mais você o seguiu, mais a vida se transformou. As relações melhoraram, a reputação se reconstruiu, a paz chegou. E então, quase um ano depois, você encontrou seu marido. Não por acaso, não por sorte, porque você já tinha aprendido o que era o amor verdadeiro. Primeiro, o amor de Deus. Depois, o amor que Ele preparou para você. Você fez uma lista. Preciso entender quem é Jesus para saber o que procurar em um marido. E funcionou. Porque, no fundo, o que você sempre quis desde criança era amor. Não o amor que machuca, não o amor que prende, mas aquele que liberta. E quando você o encontrou, entendeu que não precisava mais correr atrás de nada. Só precisava viver. Por um tempo, você se afastou das redes. Foi um ano de silêncio, de construção, de casamento. E quando voltou, não era mais a mesma pessoa. Era alguém com uma missão: falar de Deus, viver para Ele, compartilhar essa verdade que tinha mudado tudo. Foi assim que nasceu Raised and Redeemed, porque agora você sabia seu propósito. Primeiro, amar a Deus. Depois, deixar que Ele guiasse o resto. Os demônios tentaram te enganar. Eles sussurraram: você vai ser famosa na internet, vai ganhar dinheiro com isso, vai viver uma versão distorcida do que Deus planejou. Mas Deus já tinha o plano verdadeiro. O que eles ofereceram era uma falsificação barata. Agora,
você usa essa mesma plataforma, essa mesma voz para falar dele. Para mostrar que a luz sempre vence a escuridão. E hoje, olhando para trás, você vê como tudo se encaixou. Como o inferno que você viveu se tornou o chão onde a graça floresceu. Como as feridas se transformaram em testemunho. Como até mesmo a dor teve um propósito. Então, para quem está ouvindo e ainda se sente perdido, para quem carrega as marcas de uma infância difícil, para quem luta contra a vergonha, para quem acha que Deus não vê, Ele vê. Ele sempre viu. E se você o deixar, Ele vai te tirar desse lugar. Não importa o quão fundo você esteja. Não importa o quão escuro pareça. A luz dele é maior. Lembra-se de Agar, a serva egípcia? Abandonada no deserto, grávida, sozinha. E mesmo ali, Deus a encontrou. O anjo do Senhor apareceu e ela exclamou: Você é o Deus que me vê. Foi assim que eu me senti por tanto tempo, invisível, esquecida, jogada no canto. Mas ele me viu. E me tirou de lá. Então, se há uma coisa que eu quero que você leve hoje, é isso: Deus não tem medo das suas partes feias. Ele não foge da sua vergonha. Ele não se assusta com o seu passado. Ele quer que você vá até ele com tudo isso, com as feridas, com as dúvidas, com os erros. Porque é só quando entregamos tudo que ele pode começar a reconstruir. E agora, se você me permite, eu gostaria de orar por você. Por todos que estão ouvindo e precisam desse encontro. Por todos que estão no escuro e não sabem como sair. Pai, obrigada. Obrigada por revelar sua verdade, por mostrar seu amor de maneiras que não podemos ignorar. Senhor, eu oro por cada pessoa que está ouvindo isso hoje, que o Senhor se revele a elas. Que elas tenham coragem de orar com ousadia, de pedir um sinal, de te buscar de verdade. Que elas abram o coração para te conhecer, para testar sua palavra, para viver como o Senhor ensina. Porque os frutos são bons, Senhor. A vida que o Senhor oferece é plena, é livre, é cheia de propósito. Restaura cada história, cada coração, cada sonho. Em nome de Jesus. Amém.